Por que ainda se fala tão pouco sobre superdotação na fase adulta, se todo mundo que era superdotado quando era criança, né, adolescente, vai crescer, vai virar adulto, vai virar idoso? E aí, respondendo um pouco sua pergunta, eu acho que tem um dado que é muito relevante, que é o fato da gente pensar a superdotação durante muito tempo a partir do viés da educação. Então, quando a gente olha para a superdotação a partir do viés da educação, e aí a gente vai voltando aí para trás, os testes de inteligência foram criados para separar as crianças que tinham dificuldades para que elas pudessem ir para a classe especial. E aí, em contraponto, eles encontraram crianças que tinham um potencial elevado e que também mereceriam um atendimento especializado. Então, o viés era educacional, e aí a gente começa a olhar muito para essas crianças dentro do universo da escola. Isso é um fenômeno mundial, não é só no Brasil, né? Então, realmente, a gente tem muito menos pesquisas para os adultos do que para crianças e adolescentes. Mas é muito em função dessa perspectiva, das discussões estarem muito mais direcionadas para o contexto escolar. E que é válido também, né, Léa? Quando a gente pensa que é na escola que a gente vai passar boa parte da nossa infância e da nossa adolescência, construindo quem nós somos, é lá que é um lugar mesmo que a gente precisa falar muito de superdotação para que sejam criadas os melhores recursos, as melhores alternativas possíveis para que a gente possa desenvolver esse aspecto cognitivo, que é um elemento importante quando a gente pensa no universo da superdotação. Mas é o que você falou, parece que o superdotado não cresce, né? Então a gente ficava ali. E quando a gente vai olhar para as revisões de literatura, né, as pesquisas de revisão sistemática de literatura, elas se voltam muito mais para esse contexto até os 18 anos, né? Não é uma realidade só do Brasil, é uma realidade de mundo. A gente realmente tem poucas pesquisas, e quando tem, são pesquisas com amostras populacionais menores, a não ser aquelas pesquisas que abordam grupos específicos como a Mensa. Então, a gente tem tido algumas pesquisas com a Mensa, e isso tem contribuído também para a compreensão desse fenômeno dentro do grupo de adultos. Mas é importante que a gente possa falar cada vez mais disso. Eu venho falando dos adultos já há mais ou menos uns 6 anos, né? Eu comecei a falar um pouquinho sobre isso na pandemia. Eu já tinha feito a minha dissertação de mestrado lá atrás, em 2011, e eu brinco que era um tema que quase ninguém falava, né? Realmente não se falava sobre o adulto, e aí eu tive a audácia de pesquisar a condição do adulto, até para entender um pouquinho o que eu via na escola, porque naquela ocasião eu trabalhava na Secretaria da Educação, e o meu objetivo era tentar entender como era esse funcionamento, né, de uma pessoa que se descobriu superdotada na escola, que impactos isso geraria no futuro. E aí a pesquisa acabou gerando esse primeiro livro que você mostrou aí, o livro Rosa, mas olha que lacuna que tem, né, porque eu defendo meu mestrado em 2011 e eu publico o livro em 2020, esse livro ficou 9 anos engavetado. Por quê? Porque ninguém falava de adulto, eu falava, não vou nem publicar, porque esse material não vai ser de interesse de ninguém, né, e a virada importante que aconteceu foi por causa de um paciente meu adulto. Um paciente me procurou para fazer avaliação na época, e aí durante as nossas sessões, né, no final das nossas sessões, ele virou e falou para mim, Denise, eu li a sua dissertação, que é raro, né, alguém que entra lá no repositório da faculdade e lê a dissertação de alguém, né, mas ele falou, eu li a sua dissertação e eu acho que você deveria publicar, porque eu acho que tem coisas ali que podem ser úteis para outras pessoas superdotadas como eu, porque eu estou descobrindo isso aqui no processo, e que não tem referência de literatura, porque quando eu fiz isso lá em 2011, a gente tinha menos publicação ainda, né? E aí ele acabou me encorajando a tirar esse material da gaveta aí e publicar, enfim, né? E essa pesquisa acabou se tornando mesmo uma referência para muitas pessoas, né? Eu falo que eu não sou a primeira pessoa que fala de adultos no Brasil, mas talvez eu seja uma das primeiras pessoas que tem insistido mais em falar sobre esse tema, apesar de trabalhar com todas as idades, né? Mas resumindo, tem a ver com esse viés educacional. Então a gente olha pela perspectiva da escola, focando mais em crianças e adolescentes, e aí a gente deixa para trás também um outro público, que é o público dos universitários, que também dentro desse subgrupo são menos citados, menos pesquisados, tanto pelo viés da educação, quanto quando a gente pensa nos adultos também. A gente costuma ver publicações de adultos mais velhos, esses jovens adultos, eles ficam ali num limbo, né, muito menos vistos do que a maioria da população.